Vamos lá, então. Essa live, gente, ela é importante porque para fazer o procedimento tanto de sobrancelha quanto de lábios, o aparelho ele é fundamental que seja um aparelho que vai te dar condição de realizar um bom trabalho. Então, não adianta você investir em curso, investir em material, pigmento, mas se o seu aparelho ele não consegue te ajudar ali na hora de fazer o procedimento. Então, é extremamente importante a escolha do aparelho. E quando o aluno ele vem que ele não tem ainda nenhum aparelho, normalmente ele procura pelo mais barato. Então, ele vai pesquisar ali pelo Amazon, pelo Wish, pelo AliExpress, aparelhos normalmente de baixo custo. Porque ele pensa sempre assim, eu vou começar agora, então não vou investir tanto, vou fazer... Vou ver se vai dar certo, vou sentir se realmente é isso que eu quero, para depois investir num aparelho mais caro. E esse é o pensamento de muitos e também era o meu pensamento quando eu iniciei. Então, quando eu comecei, eu não comprei um aparelho assim muito top para poder trabalhar. Eu comprei o que era na época, né, na minha condição, há 7 anos atrás. Eu ainda estava no Brasil, então o aparelho que eu comprei, eu deixei ele aqui porque eu usei ele bastante, foi o da GR Colors. Eu ainda tenho ele é bem acessível, então para as meninas que estão no Brasil, é um aparelhinho bem simplesinho e normalmente ele é o primeiro assim da micropigmentadora, porque ele é o mais simples, ele consegue entregar um resultado bom. Ele tem liberação da Anvisa. Dessa marca tem outros aparelhos mais modernos que também são acessíveis. Em relação a dermógrafo e máquina rotativa, que é o que a gente tem condição de trabalhar hoje, hoje eu trabalho com a máquina rotativa. Vou falar um pouco mais sobre ela e por que eu trabalho com ela. Esses aparelhos dermógrafos, normalmente quando a gente compra, ele vem com uma configuração específica. Então, por exemplo, o dermógrafo da GR, eu só consigo usar nele a agulha que é da GR. Então, por exemplo, hoje, onde eu moro, não vende as agulhas dele, não vende nem o aparelho. Então, quando eu cheguei aqui, que eu trouxe ele, primeiro, a tomada não encaixava, porque é outro tipo de tomada. Então, eu fui lá e comprei um adaptador, deu super certo, a fonte funcionava tudo de boa. Mas a agulha, como que eu vou comprar a agulha desse aparelho? Estando em outro país. Então, eu fico refém desse fornecedor. Então, quando você trabalha com um aparelho que ele tem mais condições de agulha, mais opções de fornecedores, você não fica refém de uma empresa só. Depois que eu comprei ele, eu usei também, e muitas meninas também usam. Eu não recomendo, usei ele assim, foi um teste mesmo, mas ele não tem uma boa qualidade. Esse da Cheyenne é a réplica dele, vende muito no Wish, vende no Amazon. E ele é até um aparelho bom, ele é um produto que tem a fonte e tudo, porém a agulha dele, ele vem com essa caneta aqui, também é dermógrafo. É a Easy Click. Ela normalmente essas agulhas você encontra de qualidade, mas a maioria delas são da China. Então, o que acontece com esses aparelhos? Esse aqui ele é a réplica. Então, a constância dele, a frequência da vibração da agulha, ela é inconstante. Ela não segue um ritmo só. Ele oscila. Então, isso na micropigmentação, para fazer a implantação do pigmento, fica prejudicado, porque tem passo que vai pigmentar de uma forma e quando ele muda a vibração, tem passo que vai ficar ali empoçado. Então, é extremamente importante escolher um bom aparelho, porque é ele que vai te dar ali aquele mecanismo de entregar um resultado de excelência. O aparelho é fundamental. Não é o mais importante, mas é um dos mais importantes. Então, as agulhas Easy Clicks existem de qualidade, porém a maioria vem da China, não são muito afiadas, então sempre quando for comprar a agulha é extremamente importante ser uma agulha de qualidade, mesmo que o aparelho não tenha uma frequência excelente ou ele não é tão potente, mas se a agulha for ruim, é a agulha que faz o implante. Então, se a agulha for ruim, você vai ficar com um trabalho assim, mais a desejar.
Tem também da máquina rotativa, que encontro também no IST, a rotativa, gente, a diferença, por exemplo, esse aqui é o dermógrafo. Ele foi desenvolvido, normalmente o público maior era um público feminino, que fazia esse procedimento de micropigmentação. Então, a caneta é menorzinha, é mais fininha, é mais leve. Já da máquina rotativa, por exemplo, essa daqui, que é a que eu utilizo hoje, ela já é mais robusta, ela é um pouco mais pesada. Então, o que acontece é mais confortável trabalhar com o dermógrafo, porém, os contras dele, eu prefiro trabalhar com a máquina rotativa hoje, porque a máquina rotativa, ela tem um encaixe de agulha que ele é praticamente universal. Você consegue, existem vários fornecedores que fabricam os cartuchos para a máquina rotativa, então você consegue, você não fica refém de um fornecedor só. Por exemplo, entrou a pandemia aí, então se teve algumas marcas e empresas que dependiam de materiais para poder fazer a agulha, que ficou em falta. Então quem só tinha aquele dermógrafo, só tinha aquele fornecedor de agulha, acabou ficando sem material. Então, já é comum, né? A gente sempre aprende em curso que a gente nunca deve ter um aparelho só, mas quem trabalha com um aparelho só pode ficar refém de um fornecedor só. Então, quando você trabalha com uma máquina rotativa, que é uma máquina de tatuagem, que ela foi, né? Hoje ela é adaptada também para o público da micropigmentação, você consegue ter uma gama maior de opções de fornecedores para trabalhar com agulha. Essa também vende bastante lá no Amazon, Wish. Normalmente as meninas compram dela, é a primeira máquina que compra de rotativa. Ela vem com essa caneta. Sempre quando vocês forem comprar, é importante observar que tem a fonte que liga na tomada, tem esse controle de velocidade, e vem a caneta. E tudo vem no cabo, né? Então, é importante você sempre reparar que se vem completa, porque às vezes você olha ali um preço mais barato e às vezes vem só a caneta, não vem a fonte ou não vem o monitor. Então, é importante olhar se tem o kit ali completo. Então, a máquina que eu uso hoje é uma máquina da Cheyenne, que ela não vem em cabo. Ela é a Sol, ela chama Sol Nova. Ela não vem cabo. Todo o cabo dela, a fonte, pedal, ele é todo já incluído aqui nela. Ele já vem todo dentro dela. Então, com ela, eu consigo fazer todo o procedimento sem precisar de ter fio ali passando no meu pé, fio passando atrás de mim. Então, essa máquina não dispensa tudo isso. E eu gosto dela porque ela tem uma boa precisão na implantação, que é fundamental para a gente poder entregar um bom trabalho. Então, às vezes você investe num curso, investe alto em material, mas não dá atenção ao seu aparelho e à sua agulha, que ela precisa ser extremamente de boa qualidade. Então, a agulha que eu uso, ela é dessa marca, chama Squadron, tem tem a marrom dela e tem a rosa. Eu uso a rosa. Então, o cartucho da agulha, ele é praticamente universal. Então, esse modelinho de agulha, você consegue de vários fornecedores, então de várias marcas, em vários sites. Então, você não fica presa a somente um fornecedor. Eu trabalho com essa marca hoje, mas se por acaso faltar na fábrica ou faltar no site esse produto, eu consigo de um outro fornecedor, de uma outra marca, com uma qualidade boa, que vai encaixar no meu aparelho. Eu não vou ficar refém de ter que comprar um novo aparelho. Então ela encaixa, vou abrir uma aqui. O encaixe dela é super simples. Claro que é importante quando você é importante começar. Então, se a sua condição para o início é um aparelho mais simples, não tem problema usar um aparelho mais simples, mas a agulha precisa ser de qualidade. Então, a agulha ela tem que ter liberação da Anvisa, ou ela tem que ter liberação do órgão, né, da sua cidade, do país onde você está. Isso é importante, porque aí ela vai ser, você vai ter a certeza que ela é bem afiada, porque a agulha, quando ela
Normalmente quando vem do Wish ou vem da China em específico, ela vem com a ponta um pouquinho mais grossa. Então hoje eu uso a agulha 0,30 ou 0,35. Normalmente é padrão do Wish vir a 0,40. Então a ponta dela é muito, muito grossa. Então quando você faz a implantação em específico no lábio, machuca muito o lábio e não implanta. Então mais machuca do que implanta. Então às vezes você faz o procedimento, daqui a pouco ou não fixa ou perde muita cor. Por causa da agulha, às vezes você acha que é por causa da sua técnica, por causa do pigmento que é ruim, ou o aparelho que não presta, mas pode ser que seja a agulha que é uma qualidade ruim. Então é extremamente importante a agulha ter uma boa qualidade. Tudo tem que ter qualidade, mas a agulha é extremamente importante ter uma boa qualidade. Vou ligar o aparelho aqui, então ele liga, ele tem um botãozinho aqui que liga, ele tem duas configurações. Tem duas configurações. E o mais interessante desse aparelho, além dele dispensar todo fio, pedal, fonte e tudo, que já está tudo nele, é a forma da velocidade, como controlar a velocidade dele. Então, quando você pressiona o botão dele, que vem aqui nele, ele tem um sensor que ele consegue identificar, ele vem com essa tabelinha, então conforme você liga, você fica pressionado e ele consegue, ele vai aumentando ali a rotação. Tô calada, preciso ouvir. Então aqui eu consigo controlar aqui a rotação dele. Então eu coloco aqui a que eu achar mais interessante. Normalmente eu trabalho com a velocidade média. Então a velocidade do aparelho ela precisa acompanhar o movimento da mão. Então se a velocidade é média, o ritmo da sua mão também tem que ser médio. Se você trabalha com o aparelho com a rotação muito alta e com a mão muito devagar ali, não vai ficar uma boa implantação. Então, sempre associar, se a velocidade ela é média, o movimento da sua mão tem que ser médio. Se a velocidade é alta, então a velocidade da sua mão também tem que ser alta. Se é baixinho, então tem que ser com a mão mais lenta, mas o ideal é trabalhar, eu trabalho sempre com a velocidade média. Vou colocar aqui mais uma vez. Quando a gente liga ele memoriza ele memoriza a última frequência que estava. Então, segurando aqui, vou aumentar. No sensor, ele já vai ali aumentando. E a qualidade dele é muito boa. A marca é da Cheyenne. Então, a agulha que eu uso, o aparelho que eu uso é esse. A marca é da Cheyenne e a agulha ela é para máquina rotativa. Eu uso a agulha de uma ponta, 0,30 ou 0,35. Eu tô testando a 0,35 e eu tô gostando mais para lábios. Então, hoje eu uso a 0,35 em vez da 0,30. Uma coisa também importante sobre o anestésico, que eu vou deixar aqui para vocês, o anestésico que eu utilizo. Então, é extremamente importante quando você vai fazer o procedimento, você tá tranquila. E se a sua cliente, ela tá ali nervosa, ela já vem, né, ansiosa, então se ela tá ali nervosa, com medo da dor, quanto mais confortável ela estiver, mais tranquila você vai estar para fazer o procedimento. Então é importante também trabalhar com um bom anestésico, que assim a cliente fica tranquila e você consegue também ficar tranquila e desenvolver um trabalho, porque não tem nada mais desconfortável. A cliente ali tá sentindo dor e você tá causando ali a dor, então isso agonia um pouco ali na hora do procedimento. Então hoje já existem anestésicos de qualidade muito boa, então o que eu uso hoje é esse da Felbetter. Esse eu uso para pele fechada e esse eu uso para pele aberta. Então, com esses dois anestésicos, a cliente você consegue fazer um trabalho num tempo bom, porque a cliente não precisa ficar parando ali toda hora. Então, você consegue fazer uma boa implantação e a cliente fica ali tranquila também. Eu vou deixar essa live salva, então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário, que ali eu vou respondendo. Beijo, obrigada por participar.